Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, segunda epístola de Paulo ao pastor e obreiro, homem de Deus, Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de nosso Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Nós acabamos já a primeira carta de Timóteo e agora estamos adentrando na segunda epístola, na segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo. O autor desta carta sabemos que é Paulo, né? E o que nos dá a entender que a vida dele já estava diferente da vida de Paulo na primeira carta, pois na primeira carta Paulo estava preso, mas ele tinha liberdade para pregar. Agora vamos ver a história dessa segunda carta, na qual foi o momento ao qual Paulo passou da sua trajetória final já ministerial. Paulo foi libertado de sua primeira prisão em Roma para um curto período de ministério, durante o qual ele escreveu 1 Timóteo e Tito. No entanto, em 2 Timóteo, encontramos Paulo mais uma vez numa prisão romana, ao que parece preso novamente por causa da perseguição de Nero aos cristãos. Ao contrário da firme esperança de Paulo de ser libertado durante a sua primeira prisão, dessa vez ele não tinha tais esperanças, que está no capítulo 4 dessa carta, versos 6 e 8. Em sua primeira prisão em Roma, no ano 60 a 62 depois de Cristo, antes de Nero ter começado a perseguição aos cristãos, que foi no ano 64 depois de Cristo, ele estava apenas em prisão domiciliar e tinha a oportunidade de interagir consideravelmente com as pessoas e prosseguir com o seu ministério, que está lá em Atos 28, do verso 16 ao 31. Desta vez, no entanto, 5 ou 6 anos mais tarde, ele estava numa cela, que está no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 13, com algemas, capítulo 2, versículo 9 dessa carta mesma, e sem esperança alguma de ser libertado, capítulo 4 e o versículo 6 dessa epístola. Abandonado por quase todos os que eram próximos por causa do medo da perseguição. Aí, em 2 Timóteo 1,15, capítulo 4, verso 9, verso 12 e 16, fala sobre isso, que todos abandonaram Paulo nessa sua segunda prisão, por causa da perseguição, né, do medo da perseguição de Nero. E diante da iminente execução, Paulo escreveu a Timóteo, insistindo para que ele fosse às pressas para Roma, para uma última visita ao apóstolo. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma, antes da execução de Paulo. Segundo a tradição, Paulo não foi libertado dessa segunda prisão romana, mas sofreu o martírio que havia previsto. Foi decapitado, né, por Nero. Nessa carta, ciente de que o fim estava próximo, Paulo entregou a Timóteo o manto não apostólico do ministério e exortou a permanecer fiel em seus deveres, manter-se apegado à sua doutrina, evitar o erro, aceitar a perseguição pela causa do Evangelho e depositar sua confiança na Escritura e pregá-la de maneira implacável. Então, esse é o plano de fundo, né, da segunda carta de Timóteo. Há alguns temas que são tratados nessa carta. Parece que Paulo pode ter tido razão para temer que Timóteo estivesse correndo o risco de enfraquecer espiritualmente. Essa teria sido uma grande preocupação para Paulo, uma vez que Timóteo precisava levar adiante a obra do apóstolo. Embora não haja indicações históricas em outras partes do Novo Testamento quanto ao motivo pelo qual Paulo estava tão preocupado, a evidência na própria epístola, a partir do que ele escreveu, essa preocupação é evidente. Por exemplo, quando Paulo exorta a reavivar o seu dom, a substituir o medo pelo poder, pelo amor e pela moderação,
no capítulo 1, versos 6 e 7. A não se envergonhar do evangelho de Paulo do Senhor, mas sofrer voluntariamente pelo Evangelho. Capítulo 1, verso 8. A manter-se apegado à verdade. Capítulo 1, verso 13 ao 14. Resumindo o possível problema de Timóteo, que talvez estivesse enfraquecendo sob a pressão, a fortificar-se em geral, a exortação fundamental da primeira carta, né, Paulo repete nessa, a continuar a pregar a palavra, capítulo 4, verso 2. Principal domesticação da última parte, essas palavras finais a Timóteo incluem poucos elogios, mas muitas admoestações, incluindo 25 imperativos, ordens. Né? Então, na primeira carta, resumindo, que Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu as epístolas da prisão, acusado pelos judeus de heresia e rebelião, esporádicas e perseguições locais, condições decentes de moradia numa casa alugada, muitos amigos o visitavam, muitas oportunidades de testemunhos cristãos foram possíveis, estava otimista quanto ao livramento e liberdade. Então essa foi a primeira prisão de Paulo em Roma, a qual ele escreveu a primeira carta de Timóteo junto com outras, né? No ano, mais ou menos no ano 60 a 63 depois de Cristo. E agora na sua segunda carta de Timóteo, olha só a diferença, o estado dele. Agora, perseguido por Roma e preso por clamar contra o império, perseguição de Nero, 64 a 68 depois de Cristo. Diz a história que Nero botava fogo em Roma e jogava a culpa nos cristãos, só para persegui-los. Condições ruins, num calabouço frio e escuro. Quando ele pede lá para Timóteo fazer a capa para ele, né? Então a segunda, esse retorno dele à cadeia agora era pior, porque na primeira ele estava em prisão domiciliar, na sua casa, né? Com liberdade para pregar. Agora ele estava preso, num calabouço, frio e escuro, praticamente sozinho, somente Lucas estava com ele. Oportunidades de testemunhos eram restritas. Antecipou a sua execução. Segundo Timóteo 4, verso 6, Paulo vai dizer para Timóteo que ele já estava sendo oferecido como sacrifício. Né? Então, essa é a condição de Paulo nessa segunda epístola, na segunda carta de Timóteo. Praticamente suas últimas palavras nessa carta. Né? Praticamente seus últimos escritos. Né? Então começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, estava preso, estava ali, isolado da sociedade, sofrendo, mas ele sabia que ele era apóstolo de Cristo Jesus, era um enviado de Jesus na terra, o apóstolo é enviado. Ele era enviado de Deus, pela vontade de Deus, para pregar a promessa da vida, né, da salvação que está em Cristo Jesus. Então ele é enviado por Deus, ele é um missionário de Deus. É um enviado com uma mensagem pela vontade de Deus para pregar às pessoas a promessa da vida eterna, né, a promessa da salvação, a palavra da cruz, a qual Cristo Jesus lhe confiou, né, lhe entregou. A Timóteo era o jovem pastor, né? Era o seu jovem companheiro, um homem de Deus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então é a saudação, né? Timóteo, meu filho, na fé, meu filho, na graça, misericórdia, paz e graça de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a saudação típica, né, de Paulo a ele. Terceiro versículo diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide
e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo dá graças a Deus, desde os seus antepassados, dá graças por servir a Deus com uma consciência pura, né? Por orar sem cessar. E nessas orações sem cessar, ele constantemente se lembrava de Timóteo, né? Nas suas orações noite e dia, intercedia, orava por Timóteo, pela vida de Timóteo, né? Com lembranças, né, das lágrimas de Timóteo, talvez na oração, talvez escutando a pregação, com lembrança dessas lágrimas, e ele estava ansioso para que Timóteo fosse lhe visitar na cadeia, né, na prisão, fosse vê-lo, para que ele transbordasse de alegria, transbordasse de gozo, né? Então Paulo desejava, né? Ele já sabia que a sua trajetória já estava no fim, então ele desejava ver Timóteo, né? Porque fazia tempo já que eles não se viam, né? Estava um numa terra, outro em outra terra, pregando o Evangelho. Então ele pede para que Timóteo viesse visitá-lo, viesse e ter com ele, né? Por causa da sua recordação de um bom exemplo, de um homem de Deus, embora fosse jovem, era um homem de Deus, Timóteo, era um servo de Deus que, quando eu falo jovem, na linguagem bíblica, até os 30 anos, o cidadão é jovem ainda, né? Parece. Então, o jovem pastor, o jovem obreiro, Timóteo, então, Paulo tinha essa fé, né? Tinha visto essa fé nele, sem fingimento, né? Essa obediência, essas lágrimas de oração, de serviço a Deus, uma fé sem fingimento, a mesma que Paulo viu na sua avó Lorde e na sua mãe Eunice, né? E que também estou certo que é em ti. Então Timóteo já vinha de uma linhagem cristã, sua avó Lorde era uma mulher piedosa, era uma mulher obediente a Deus, era uma mulher que servia a Deus, né? Junto com a mãe dele, Eunice, e também depois dele, né? o netinho, né? Então já veio de uma linhagem, né? Por isso que é importante para a criança o exemplo, né? O exemplo do pai, do avô, para que haja uma fé, haja uma herança, né? A maior herança que um pai deixa para o filho não é a casa, não é o carro, mas é a herança espiritual, né? A herança, essa é maior, né? Quando a pessoa vai lembrar do pai, fala, meu pai era um homem honesto, meu pai era um homem íntegro, meu pai, então, essa é a maior herança que tem. Não que adianta deixar carro, deixar casa, mas não deixar a fé, né? Não deixar o amor, não deixar a honestidade, não deixar essas que são as principais coisas. Então, Timóteo herdou isso da sua avó, da sua mãe, essa fé, esse fingimento, né? Essa vida de consagração a Deus, essa vida de devoção a Deus. Versículo 6. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo admoesta, né, exorta, chama, conclama Timóteo a reavivar o dom de Deus que há nele. Se tem que ser reavivado, é porque não estava avivado, né? É porque estava quase morrendo, é porque estava ou com desânimo, não sabemos ao certo o que é, ou medo, ou tristeza. Então isso serve para nós também, serve para o pastor, serve para mim, serve para todo cristão. Devemos buscar Deus, orar, para que Deus reavive o dom que há em nós, reavive a chamada, reavive o amor, reavive. Abacuque, por que ele orou? Tenho ouvido a tua palavra, Senhor, e me sinto alarmado e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz-a conhecida. Então aviva, reaviva, traz vida novamente, Senhor. Traz fogo novamente à minha alma. Traz novamente à minha alma unção, amor, poder do teu Espírito Santo. Então esse é o avivamento, né? É o reavivamento. Né?
Avivamento é para quem nunca foi avivado, né? Agora, reavivar é para quem já foi avivado, mas está morrendo, está fraco, doente, espiritualmente falando, né? Então, Timóteo, eu te admoesto, reaviva o dom de Deus que é em você, a chamada qual você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então, que honra ele tem, né? Quem separou ele para o ministério, é claro que é Deus, né? Mas foi as mãos de Paulo. Foi Paulo que botou a mão na cabeça dele, orou e consagrou ele ao presbitério, ao pastorado, ao ministério missionário de pregar a palavra de Deus, né? Em todos os quadrantes da terra. Então, reavive essa chama, Timóteo. Reavive esse dom de Deus. Não é seu, Timóteo. É Deus que te deu. Foi o Espírito que te deu. Então, reaviva esse dom que não é teu, é de Deus. Tem essa também. Deus nos deu dom. Deus nos deu o chamado. Mas cabe a nós reavivá-lo. Cabe a nós cuidar desta semente. Cuidar deste talento. Trabalhar com esse talento para que não fique enterrado, fique morto, né? Fique esquecido, fique escondido, mas para que ele seja reavivado, para que ele acenda uma chama em nossa vida, né? Uma chama, um calor. Então esse fogo só vem do alto, pastor. Esse fogo só vem da glória de Deus, do poder de Deus. Esse fogo vem do alto, não vem da terra. Não vem do homem, vem de Deus. Amém. Esse fogo que acende o nosso coração. Nós sentimos ele, esse fogo. Esse fogo que arde aqui, arde aí. Esse fogo vem do alto. Esse fogo não vem da terra. Essa chamada, este dom é algo maravilhoso. É o que não temos palavras para explicar. Este desejo que arde no coração. Esse dom que Deus deu de pregar o Evangelho, de querer ver almas sendo salvas, de querer ver Deus operando, de querer ver maravilha de Deus acontecendo, de não conseguir conter, ficar com a boca fechada, mas ter que abri-la para pregar, para evangelizar, para ensinar. Isso é dom de Deus. Só que, com o decorrer das lutas e aflições, muitas das vezes nós deixamos, nós descuidamos. Por isso que Paulo exorta Timóteo. Isso serve para nós, isso serve para todos. Porque pelos cuidados dessa vida, ou talvez descuidando da parte espiritual, nós precisamos reacender, reavivar o dom de Deus que está em nós. Reavivar o dom de Deus. Trazer de novo a vida, né? Aquilo que está morrendo ou morto. Reaviva, Timóteo, o dom de Deus que está em você. Parece indicar que Paulo estava insatisfeito com o nível de fidelidade que Timóteo estava demonstrando no momento. Avivar significa manter vivo o fogo. E dom refere-se à capacidade espiritual do cristão. Com relação ao dom espiritual de Timóteo, Paulo faz Timóteo se lembrar de que, como mordomo do dom para a pregação, o ensino e a evangelização que Deus lhe havia dado, ele não poderia deixar que esse dom caísse em desuso. Então tinha que avivar, acender novamente a chama, né? Manter o fogo vivo. O que lá em Levítico diz? Na lei, quando os sacerdotes tinham ali o fogo, né, no altar, ele diz o que? O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas era por mágica que aquele fogo ia ficar ali e nunca ia se apagar? Era como foi com Elias, quando ele orou, o fogo desceu do céu? Não. Todos os momentos ali, os sacerdotes, os levitas, deveriam levar lenhas naquele altar. Para manter aquele fogo aceso diariamente, de noite, sem apagar. O fogo tinha que arder no altar continuamente. Deveria arder naquele altar. Então isso é o que a palavra de Deus nos ensina. O fogo deve arder continuamente no nosso altar. Ainda mais nos dias que nós vivemos, né?
que são dias em que a iniquidade vai se multiplicar, diz a Bíblia. E o amor de quase todos vai se esfriar. Então é nesse momento, é nessa hora de escuridão, de frieza, de indiferença, de vaidade, de mundanismo, de materialismo, de heresias, de falsos profetas, de aberrações, abominações, pecados hediondos sendo cometidos na terra, trazendo o coração do homem a frieza. É nesse momento que devemos implorar a misericórdia, a graça de Deus, para que Deus envie o seu poder do alto céus e renove a nossa vida, e reavive e acenda a chama do nosso coração. Colocar lenha no altar, colocar lenha. A lenha é oração, a lenha é palavra de Deus, a lenha é ir nos cultos, a lenha é servir a Deus. Então, para que o dom seja reavivado, tem que colocar lenha nesse altar. Bota o altar sem fogo, porque está sem lenha. Não se coloca mais lenha, não se coloca mais oração. E já diziam os crentes antigos, e é a verdade pura. Pouca oração, pouco poder. Muita oração e haverá muito poder. Não porque a oração é algo mágico, mas porque a oração é feita a Deus. E Deus responde a oração com fogo. Deus responde a oração que é feita em nome de Cristo, em prol da sua obra, do seu reino, em prol do enchimento do Espírito Santo na vida individual de cada cristão. Então, desperte, reavive, reacenda o dom de Deus que está em ti. Foi Deus que te deu, Timóteo. Não foi eu que escolhi te dar. Foi Deus que te deu. Não foi você que quis. Mas Deus te deu esse dom. Então, use esse dom. Desperte, te adormece, que esse dom seja reavivado na sua vida. Versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A outra tradução: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então Deus não nos deu, irmãos, espírito de covardia. A palavra grega, que também pode ser traduzida por timidez, indica um temor covarde. Um temor covarde e vergonhoso, provocado por um caráter fraco e egoísta. É possível que a ameaça de perseguição por parte dos romanos, que era cada vez maior sob o domínio de Nero, a hostilidade daqueles da igreja de Éfeso, que se ressentiam da liderança de Timóteo, e os ataques dos falsos mestres, com seus sistemas sofisticados de engano, estivessem sendo assoberbantes para Timóteo. Porém, se ele estava com medo, esse medo não provinha de Deus. Então, por causa da perseguição que caía sobre Paulo, de Roma, né, sobre todos os cristãos do Império, inclusive sobre Éfeso também, por causa dos pecados ali em Éfeso, a idolatria que havia ali, as pessoas, os crentes que não aceitavam Timóteo porque ele era um jovem pastor da sua própria igreja, outros falsos mestres que estavam ali também na igreja, que ensinavam falsas doutrinas, né? Conforme nós estudamos aqui, segunda e quarta-feira, né? No capítulo 6 ali, os homens que cuidam que a piedade é fonte de lucro. Então, por causa de tudo isso, talvez Timóteo começou a se acovardar, né? Começou a se ficar tímido, começou a desanimar. Então Paulo vai dizer: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, ou de temor, ou de timidez. Devemos lembrar que lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 diz: uma das características das pessoas que estarão no inferno, e uma das características de obra é a timidez, é os tímidos, né? Nós focalizamos no adúltero, no idólatra, no feiticeiro, nos assassinos, mas também os tímidos não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. Então a covardia, a timidez, ela paralisa o ministério, paralisa a vida espiritual. Ela faz com que o
a pessoa não tem ousadia para pregar, não tem ousadia para orar, fique paralisada pelo medo, né? Paralisada pelo pânico, paralisada. Já viu aquele ditado que a pessoa ficou paralisada de medo? É mais ou menos isso que a covardia faz. Ela paralisa os sentidos, a boca, os olhos da pessoa. Então ela não tem coragem para pregar, ela fica com medo, covarde. É mais ou menos igual a Jeremias. Jeremias não queria pregar, porque era tímido, né? Porque achava que era uma criança, era tímido. Mas Deus falou, Jeremias, eu te conheci e te consagrei desde o ventre da sua mãe já. Não seja tímido, não seja covarde, eu vou usar você. Abre a tua boca, eu vou enchê-la. Abre a tua boca, eu vou te usar. A mesma coisa com Moisés, eu sou gado, eu não sei falar, Senhor. Mas Deus fala para ele, quem fez a boca do homem? Foi eu, não foi? Então, não há espaço, irmãos, para a timidez na nossa vida, no nosso coração. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas não têm timidez para pecar. Elas pecam a céu aberto, matam até pai, fazem coisas terríveis a céu aberto. Os falsos profetas não têm timidez também. Eles querem ter ousadia para pregar as aberrações que pregam para enganar as pessoas. Agora, por que o crente, por que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai ser acometido por esse espírito de covardia e timidez? Não, Paulo está dizendo para Timóteo. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Isso vem de você, Timóteo. Isso vem do inimigo da sua alma. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus nos deu. De poder, o poder do Evangelho. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer assim, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, depois do judeu. Primeiro do judeu, depois do grego. Então eu não me envergonho, eu não sou tímido quanto ao Evangelho, eu não sou covarde, eu não tenho medo de abrir a minha boca e pregar, mesmo sabendo que aqueles homens vão me matar ou vou ser preso. Por que Paulo estava na prisão? Porque ele era covarde. Se ele fosse covarde, tinha fugido, não tinha? Tinha ido embora, no dia da perseguição, fala, vou dar o pé aqui. Não, ele enfrentou Nero, ele enfrentou os romanos, ele enfrentou os idólatras e pregou a verdade da glória de Deus. Não foi tímido. Martinho Lutero, Deus deu para ele não espírito de covardia, mas espírito de poder, de coragem, de moderação, de amor, a tal ponto que ele enfrentou todos também. É preciso muito amor para enfrentar os outros. Não precisa de muito amor? Imagina o amor que Lutero teve por aquele povo, né? Ele poderia ter amado sua vida, vá. Eu vou me preservar. Eu não vou falar nada, vou comprar briga com os outros. Eu já sei a verdade, para mim já está bom. Eles que se virem. Não. É preciso muito amor para poder abrir a boca e pregar a verdade para as pessoas, mesmo sabendo que você corre o risco de perder a sua cabeça, de ser morto. Então, Deus não nos deu o espírito de covardia, espírito de temor, de medo, de timidez. Não. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. É esse o espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo. Esse é o dom de Deus, o dom da graça de Deus. Poder no sentido positivo. Deus já deu aos cristãos todos os recursos espirituais que precisam para enfrentar toda a tribulação e ameaça. O poder de Deus, a energia espiritual eficaz e produtiva pertencente aos cristãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o que Jesus disse para os apóstolos? Fiquem em Jerusalém, né? Até que vocês recebam o poder, né? Está lá em Lucas. Então ele vai dizer lá em Atos, capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder, virtude, algumas traduções dizem, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra, do planeta. Até onde você sabe que tem gente, até lá o meu evangelho vai chegar, as minhas testemunhas vão chegar, Jesus está dizendo. Então recebereis o poder, a virtude. Eu já preguei aqui sobre isso. A palavra poder, virtude no grego é dunamis. Daí vem a origem da palavra dinamite, né?
dínamo, né? Que é o sistema gerador de energia, usado aí por muitas usinas. Então, dínamo, dinamismo, a pessoa dinâmica, né? A pessoa produtiva, que sempre está produzindo. Então, todas essas palavras, dinamismo, dínamo, dinamite, que é o poder explosivo, né? Que explode barreiras. Esse é o poder que Deus nos deu, do Evangelho. Não para causar mal, não para causar morte e desgraça, porque quem vem para matar, roubar e destruir é o inimigo. Cristo veio para salvar, para dar a vida, para libertar, para curar, para resgatar da perdição. E com esse poder, ele destrói as fortalezas do inimigo, né? Destrói as armadilhas do inimigo, desfaz as maldições, a bruxaria, as macumbarias, destrói o poder do pecado, o poder do inferno, o poder da tentação, o poder do mal, para dar liberdade, libertação, salvação, resgate ao povo de Deus. Então vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha também é forte no grego, é mártir. Ou seja, aquele que está disposto a dar sua vida pela causa. Então não é espírito de covardia, é espírito de coragem, de amor, de moderação. Ou seja, você vai estar disposto, Pedro, você vai estar disposto, Tomé, vocês vão estar dispostos a dar suas vidas por mim, quando receberem o meu poder, o poder do meu Espírito, a virtude, o dunamis, esse poder exclusivo, esse poder persuasivo, esse poder que convence o homem do pecado, esse poder que liberta o homem dos demônios, esse poder que cura as enfermidades. Então vocês vão receber esse poder e vão ser minhas testemunhas, né? Em todo lugar da face da terra. Vão testemunhar o meu Evangelho, vão pregar o meu Evangelho, vão estar dispostos a dar sua vida pela causa minha. E foi o que aconteceu. Pedro morreu como mártir, né? Como testemunha, sendo crucificado de ponta cabeça. Paulo, Tomé, todos eles foram mártires. O único que teve uma morte natural foi João, né? Mas mesmo assim também sofreu, né? Deu sua vida pela causa, porque segundo a tradição, foi lançado ele numa caldeira de óleo fervente, mas não aconteceu nada com ele. Né? Então eles enviaram ele para Patmos, né? E lá em Patmos ele tem a visão do Apocalipse. Então, todos eles receberam um poder tão grande, tão maravilhoso, tão gostoso, tão inexplicável, que estavam dispostos a dar sua vida pela causa. Né? A incapacidade deles foi tirada quando o poder desceu sobre eles. Agora eles tinham capacidade, né? Dinamismo, para pregar, para falar, de igual para igual com o doutor, para falar com as pessoas. A timidez foi embora, a covardia foi embora, a fraqueza deles se tornou força, né? Como diz lá em Coríntios, Paulo vai dizer, que é o poder de Deus, o dunamis de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então aí, quando estou fraco, eu estou forte. Será que Timóteo não lembrava disso? Deixou a covardia, o medo, a paralisação entrar no coração dele? Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu dunamis, poder para avançar, mesmo contra tudo e contra todos, poder para vencer falso mestre, poder para pregar o Evangelho, ensinar a doutrina, ensinar a Escritura, beber da água viva, poder para libertar as pessoas do engano, poder para enfrentar a perseguição de cabeça erguida, não negando a fé, mas combatendo o combate bom até o fim. Poder até mesmo, Timóteo, como está acontecendo comigo, de dar a minha vida pela causa do Evangelho, de não negar o santo nome de Jesus, aquele que morreu por mim na cruz, para me salvar. Então este é o poder do Evangelho. Deus não nos deu, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse tipo de amor concentra-se em agradar a Deus e procurar o bem-estar dos outros antes do bem-estar pessoal. Então esse é o amor que os crentes são envolvidos, né? Os verdadeiros. Há um poder tão grande que vai fazer com que
eles se preocupem com o bem-estar dos outros mais do que o próprio. Como foi com Paulo. Paulo estava lá na cadeia e estava se preocupando com Timóteo. Já estava na beira da morte e estava se preocupando com Timóteo. Se fosse outro, ele não estava nem aí, né? Tem gente que por causa de um problema focaliza toda a sua vida nele só. Esquece dos outros, esquece de Deus, da obra de Deus, esquece de tudo. E focaliza no seu próprio egoísmo. Né? Paulo não. Estava lá. Mas Deus não deu para ele espírito de covardia, mas de amor. Né? Então ele estava ali, escreveu aquela carta e enviou para Timóteo para ajudá-lo. É o amor. Quantos missionários saem do país e vão para o outro, deixam as famílias, que eu falo famílias é pai, mãe, irmãos, e vão para uma outra terra pregar, pelo bem-estar daquele povo, para que ele seja salvo. É o amor. Não é o espírito de covardia, mas é o espírito de amor. Então esse amor vem do trono de Deus, vem do Espírito de Deus. A Bíblia diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, o amor é derramado por esse poder, pelo poder do Espírito de Deus. E de moderação, refere-se a uma mente disciplinada, que tem domínio próprio e que tem suas prioridades em ordem. É o oposto do temor e da covardia, que geram desordem e confusão. Concentrar-se na natureza soberana e nos propósitos perfeitos de nosso Deus eterno permite aos cristãos consolar a própria vida com uma sabedoria e uma confiança que agradam a Deus em qualquer situação. Então Deus nos deu um espírito de moderação, ou seja, nós podemos disciplinar, ter disciplina, ter domínio próprio sobre o nosso corpo. Não ser mais dominado pelo pecado, pelo medo, pelo temor, pelas paixões pecaminosas, carnais, mas para ter nossas prioridades na ordem certa, né? O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Paulo era assim. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou preso aqui, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois o meu bem-estar. Só no finalzinho que ele vai pedir, né, para Timóteo fazer uma carta para ele, né, levar os livros para ele ler, né, e mesmo assim está aprendendo, né? Estava na beira da morte e ia aprender ainda. Olha só que interessante, né? Tem jovens hoje que não querem aprender a Bíblia mais. Né? Tem crentes hoje que não querem aprender a Bíblia mais. Então, o Espírito Santo não faz essa obra não. Essa obra quem faz é o Espírito da preguiça, né? O Espírito Santo leva o homem a um desejo, a uma sede de Deus. Mais e mais. Paulo estava ali, mas tinha sede de aprender mais ainda. Então, isso é o que o Evangelho faz. Traz para nós poder, graça, amor e moderação. Aleluia. Para nós servirmos a Deus, obedecermos a Deus. Então, Timóteo estava sendo exortado por Paulo para que ele permanecesse nessa graça, nessa presença do poder de Deus. Então, que ele permanecesse, porque Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então esse é o Espírito Santo. Coloca em nós as prioridades certas. Né? O poder de Deus faz com que a gente tenhamos a prioridade certa, a prioridade de servir a Deus, buscar o reino de Deus e pensar no bem-estar das almas, né? Das pessoas que estão lá fora. E a moderação faz a gente colocar cada coisa no seu lugar. Né? Família na sua prioridade bíblica, que tem que ser esposa, filhos, igreja, reino de Deus, evangelização, oração, meus temores, tudo é colocado na prioridade, como tem que ser colocado. Né? Porque Deus nos deu, pelo seu Espírito, domínio próprio, né? Para poder dominar a vontade da carne e vencê-la pelo Espírito. Amém? Vamos orar. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1. O verso de número... Vamos ver o do 6, só para não perder o raciocínio. Sexta-feira nós paramos no 7, né? Mas só vou ler o 6 e 7 e já vamos dar sequência no 8.
2 Timóteo 1, verso 6, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Vou repetir a leitura do verso 8, na outra tradução da Bíblia aqui. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém. Esta carta de 2 Timóteo, que os irmãos estão aqui, foi uma das últimas palavras de Paulo escritas, né? Essa segunda carta de Timóteo. Ele já estava pela segunda vez em Roma, estava preso. A primeira prisão que ele teve em Roma está em Atos capítulo 28. Era uma prisão que tinha condicional, ele podia ter liberdade para andar. Desde que o soldado ficasse 24 horas ao lado dele, ele estava preso, mas na casa dele. Então ele pregava o Evangelho. Agora, nessa segunda prisão, ele já não tinha mais essa liberdade de pregar o Evangelho, pois ele já estava numa masmorra, estava ali numa cadeia literal mesmo, preso, algemado. E por esse motivo, muitos o abandonaram. A Bíblia que vai dizer. Nós não vamos falar sobre isso hoje, vai estar no capítulo 4. E por esse motivo, muita gente achava que ele não era um homem de Deus. As pessoas diziam, mas como pode um homem de Deus estar preso, né? Da maneira que ele estava? Né? Então, por isso que ele escreve essa segunda carta de Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, na presente carta. Nós sabemos que tem várias cartas na Bíblia, tem Éfeso, Gálatas, todas elas foram cartas para a igreja. Mas a primeira carta de Timóteo, a segunda, não foi para a igreja, foi para Timóteo, para ensinar Timóteo como ele devia agir na igreja, como ele devia se portar. E nós lemos aí no verso 6, que nos dá a entender que Timóteo estava meio desanimado, estava meio enfraquecendo na fé. Porque se você estudar a igreja qual era pastor, lá em 1 Timóteo capítulo 6, existia falsos mestres, que cuidavam que a piedade era fonte de lucro. Aí aquele texto famoso que os irmãos conhecem, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Foi Paulo que escreveu para Timóteo. Por quê? Porque naquela igreja existiam falsos mestres, apóstolos, pastores que estavam pregando o evangelho da prosperidade. Estavam pregando um falso evangelho. Também tinha aqueles na igreja de Éfeso que não acreditavam em Timóteo porque ele era jovem. Por isso que ele vai falar na primeira carta para Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade, antes ser exemplo dos fiéis. Então, tinha os falsos mestres, tinha os problemas da igreja, dos crentes antigos que não aceitavam o ministério de Timóteo, a falta de experiência de Timóteo também contra. Timóteo tinha problemas no estômago, de enfermidade. Lá em 1 Timóteo, Paulo manda ele tomar um pouco de vinho, por causa das dores que ele sentia no estômago. Agora, seu pai, na fé, que era Paulo, né, estava preso. Né? Então, olha quantas lutas que Timóteo estava passando. Agora, o que eu acho lindo na vida do apóstolo Paulo é que ele estava num dos piores momentos do seu ministério, preso já, beirando a morte. Não que ele temesse a morte, mas no momento que, se fôssemos nós no lugar dele, talvez nós não se preocuparíamos com ninguém, a não ser com a nossa situação naquele momento. Mas Paulo estava se preocupando lá na cadeia, lá na masmorra, naquele lugar nojento, que as cadeias não eram como as cadeias de hoje, né? Era um lugar nojento. E ele estava se lembrando de Timóteo e escrevendo essa carta para Timóteo. Então, aqui é um coração de um verdadeiro missionário, coração de um verdadeiro homem de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós entendermos o contexto no qual esse texto foi escrito, a situação. Porque a gente lê a Bíblia assim,
a princípio não sabe o que estava acontecendo, o que levou Paulo a falar essas palavras para Timóteo. Então ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, reavise o dom de Deus que está em você. Depois no verso 7, Timóteo, não seja covarde, não se acovarde por causa das lutas, por causa de mim que sou prisioneiro. Não tenha medo, Timóteo, não se cale. Quieto agora, olha aqui, está aqui. Não se acovarde, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de amor e de moderação e de coragem. Né? Esse é o Espírito de Deus. Então no verso 8 ele vai dizer, não se envergonhe de mim, Timóteo, nem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então o Evangelho de Paulo, o Evangelho da vida, né? O Evangelho bíblico, é o Evangelho de aflições. Porque o nosso Senhor disse que no mundo a qual o cristão vive, que é peregrino, ele viveria no mundo de aflições. No mundo aonde este mundo odeia a Deus. E como que esse mundo que odeia a Deus vai nos amar? Se nós amamos a Deus e servimos a Deus. Então é impossível. Se o mundo nos amar, há alguma coisa errada em nós. É isso que a Bíblia diz. Se o mundo nos amar, se o sistema nos amar, é porque nós não estamos amando e honrando a Deus. Porque Jesus disse, vocês não são mais deste mundo. Por isso o mundo nos odeia. Ou seja, tirei vocês deste mundo. Daí nós vemos o porquê de tanto ódio contra Paulo. Paulo não era um malfeitor. Paulo não saía por aí batendo ninguém, roubando ninguém. A única coisa que Paulo fazia era respirar a pregação do Evangelho. Ele falava de Cristo, falava do amor de Deus, da palavra da cruz. E mesmo assim foi parar lá na cadeia. Foi parar lá na cela. Porque pregava o Evangelho da glória de Deus. Nosso Senhor, o que dirá? Pregando o Evangelho, fazendo bem a todos, como diz a Bíblia, mesmo assim era perseguido com veemência pelos fariseus, era odiado pelos religiosos da época. Tudo que Jesus passou, Paulo estava passando, Timóteo estava começando a passar também. Só que Timóteo estava enfraquecendo. Então por isso que Paulo escreve essa segunda carta, para dar um ânimo para Timóteo, uma injeção de ânimo, né? Porque as palavras podem tanto nos dar ânimo, como podem nos derrubar, não é? A palavra de Deus não vai derrubar ninguém. A única coisa que a palavra de Deus derruba é o pecado. Mas ela levanta aqueles que se arrependem. Ela dá ânimo para aqueles que estão fracos. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, não tenha vergonha de mim e do testemunho de nosso Senhor. É a mesma coisa acontecer aqui hoje. Nós pregamos aqui, eu e preso, o irmão. Quanta gente, quantos crentes vai sentir vergonha de nós? Por causa da pregação do Evangelho. Então, quantos abandonaram Paulo? Quantos viraram as costas para Paulo? Quantos se envergonharam dele? Mas, Paulo diz para Timóteo, não se envergonha das minhas cadeias. Não se envergonha das minhas prisões. Isso não serve só para prisão, serve para tudo, né? Não se envergonha de mim. É igual Jó quando estava numa situação terrível. Quantos se afastaram dele, sentiram vergonha dele, né? Quantos lhe acusaram, você pecou contra Deus, alguma coisa errada existe na sua vida. Senão você não estaria passando por isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos participantes das aflições de Cristo, diz a Bíblia. Somos participantes das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mas uma coisa é certa, o que vai nos manter de pé é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que manteve Paulo em pé? A resposta está lá em 2 Coríntios. Se você ler lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, então estou forte. Então você está aqui hoje achando que está fraco, que não tem força, pode ter certeza, você está aqui forte. Porque quem está carregando você, carregando-nos, é Jeová. É Deus. É o poder de Deus, é o poder do Espírito de Deus.
Então, quanto maior for o nível de dificuldade, de aflição, de sofrimento, de perseguição, maior vai ser o nível do poder de Deus. Estávamos conversando hoje na casa do nosso irmão, e uma coisa temos que aprender. Aonde o crente vê mais a manifestação de Deus, pastor? Pastor que já é um homem experiente. É na floresta ou é no deserto? Eu acho que é no deserto. É no oásis ou no deserto? No deserto você vê o cuidado de Deus. O cuidado de Deus não é igual ao nosso. O nosso é mensal, né? O salário é mensal. Alguns é quinzenal, outros recebem. O cuidado de Deus que usava no deserto era diário. Era todo dia. No dia, Deus não dava para eles pão para a semana inteira. Era um pão para cada dia. É? Era um pão para cada dia. Deus dava uma maná e eles tinham que recolher para comer no dia. E somente no dia de sábado, né? Que sexta-feira eles recolhiam a porção de sexta e de sábado. Para ninguém trabalhar no sábado. Mas era no dia. Então, Paulo aqui estava vendo o cuidado de Deus para com ele. E ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, essas aflições do Evangelho não podem ser motivo para nós se envergonharmos do testemunho de Cristo, do testemunho de Deus. Então eu não vou pregar mais, porque Paulo está preso, como é que eu vou falar de Jesus? Que moral eu tenho para falar de Cristo? Alguns pensam assim. Só que Paulo está dizendo, não se envergonhe de falar do Evangelho, mesmo estando preso. Lá é em Filipenses que ele fala, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Poderemos mudar. Eu sou pecador, mas a palavra de Deus é santa e perfeita. Eu estou doente, mas o meu Deus é aquele que cura, é aquele que sara. Então esse é o nosso Deus. Verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha que palavra forte. A outra tradução, eu vou ler aqui, versículo 9 de novo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então você tem dimensão? Será que eu tenho dimensão da grandiosidade da obra da salvação? Da grandiosidade da obra feita por Cristo? Da obra planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho, e que dá continuidade hoje o Deus do Espírito Santo na terra, convencendo o pecador? Será que nós temos ideia de que essa salvação, essa graça foi planejada, esse propósito, essa determinação de Deus foi planejada antes dos tempos eternos, antes de existir céus e terra, antes de existir estrelas, florestas, animais e até mesmo o ser humano? Deus já determinou o seu propósito, o propósito da salvação. Deus já nos chamou, diz a Bíblia, antes da fundação dos mundos. Ele já conhecia a gente pelo nome e nos deu o sobrenome. Então ele nos salvou, diz a Bíblia, aqui verso 9. Que nos salvou. Salvou do quê? Do pecado, da condenação, da lei, da maldição da lei, da maldição, da condenação eterna do inferno. Ele nos salvou da vida de pecado. E nos chamou para quê? Para uma vida que nós vamos fazer o que nós queremos? Não. Ele nos chamou com uma santa vocação. Vocação nós sabemos que é um chamado. É um chamado. É igual as pessoas dizem, você tem vocação para ser pintor, você tem vocação para ser médico, né? Você tem um chamado. Você tem um jeito para falar em público, você tem um jeito para desenhar. Então essa é a vocação. Só que a nossa vocação não é para ser médico, ou doutor, ou advogado, ou delegado, ou prefeito. Isso aí são vocações, mas são de outra área, né? Vocações terrestres, né?
Mas a nossa vocação ela é santa. Ela está acima de qualquer vocação terrestre. Tanto que Charles Spurgeon, não sei se foi ele, foi um grande pregador, disse para o seu filho: meu filho, se Deus te chamou para ser um missionário, eu ficaria triste ao ver te reduzido a um rei. Se Deus te chamou para ser um missionário, para ser um pregador, eu ficaria triste, meu filho, se você fosse um rei. Porque essa vocação ela é santa. Ela está acima de qualquer vocação terrestre. E ela é santa por quê? Porque o Deus que nos chamou é santo. E ele diz na Bíblia, em 1 Pedro e lá na lei também: sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Falando da santidade de Deus, qual que é o único atributo de Deus que é repetido na Bíblia 3 vezes? Alguém sabe responder aqui? O pastor já sabe e nem responde, né? Qual que é? Você não vai encontrar na Bíblia a seguinte frase: nem de Paulo, nem de anjos. Deus é amor, amor, amor. Não tem. Tem Deus é amor. Isso tem. Deus é justo, justo, justo. Também não tem. Tem Deus é justo, né? Ou o Senhor é justo. A única frase que é repetida, o atributo de Deus por 3 vezes é o santo. E não é só, tem Isaías 6, que os serafins cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles cantam de noite no céu. É esse o louvor, esse é o atributo de Deus que é exaltado no céu. Não é o Senhor é amor, é santo. Ou seja, Deus é exaltado no céu não pelo seu amor, mas pela sua santidade, pela sua diferenciação da criatura. Né? Porque o Criador está acima, é diferente da criatura. E lá em Apocalipse também você vai encontrar as criaturas de vez cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que é e que há de vir. Então o único atributo de Deus é o santo. A santidade de Deus. Não que esteja acima de todos os outros atributos. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é terrível, está na Bíblia também. Deus é fogo consumidor, Deus é luz, Deus é a verdade, é a vida, é o caminho. Mas o único atributo que é repetido e é dado ênfase é o santo. Não tem outro. Deus é santo, santo, santo. Então, não nos admira dizer que nós somos chamados para uma justa vocação? Não. Para um amor de vocação? Não. Mas para uma santa vocação. Nosso chamado é santo. Ou seja, o cristão, ele deve ser santo. A palavra santo é separado. Separado do que eu tenho que me separar? Das pessoas? Eu tenho que me separar da minha mulher? Eu tenho que me separar do quê? Do pecado. Do pecado. Nós temos que ter uma vida separada, ser diferente, ter diferenciação. Lá em Malaquias está escrito assim: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus, quando olha dos céus, Ele quer ver isso na terra. A Bíblia diz lá no Salmo 101, meus olhos procuram os fiéis na terra. Então, a santidade. E não é uma obra humana. É uma obra da graça de Deus. É uma obra do Espírito de Deus. O nome já fala, Espírito o quê? Santo, não é? Quando é o demônio que está na pessoa, a gente costuma falar Espírito que imundo, imundícia. Ou seja, característica do diabo, é a imundícia, dos demônios, é o pecado. Característica do Espírito de Deus, Santo. Espírito Santo. Então nós precisamos desta obra do Espírito, porque o nosso chamado é santo. Ou seja, quem nos chamou é um Deus santo. Não foi o homem que nos escolheu. Não foi o homem que nos chamou. Porque se fosse, era um chamado qualquer. Era uma escolha qualquer. E se a tua salvação dependesse de mim, ou a minha salvação dependesse de você, nós nem íamos dormir de preocupação. Né? Porque nós sabemos que a nossa salvação, nosso chamado, depende de um homem mortal e falho. Mas o nosso chamado, a nossa salvação, vem de um Deus santo, perfeito e que não muda. Então por isso nós temos a segurança. Por isso que nós dormimos tranquilos. Porque sabemos que se nós tombarmos nessa terra, aquele que nos prometeu a coroa da vida é fiel para cumprir. A sua graça é maior do que o nosso pecado.
o seu amor, a sua presença é maior do que as nossas fraquezas. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha lá, você não é santo porque você quer ser santo, ou por causa das suas obras. Você é santo por aquele que te chamou. Porque se santidade incluísse obras, é claro que nós aqui não seríamos santos. Quem seria santo hoje, se fosse pelas obras? Uma freira, um monge lá da Índia, ele sai do meio do mundo e vive a vida inteira só meditando. Ou as mulheres do Oriente Médio que cobrem da cabeça aos pés, estão mostrando hoje. Essa é a santidade religiosa, ao qual muitos acham, eu sou santo porque frequento uma igreja, ou eu sou santo porque faço oração, ou porque cubro todo o meu corpo, ou porque faço certas obras. Se fosse assim, outras religiões teriam santos também. Mas não é essa santidade que ensina a Bíblia, uma santidade de obra, porque as obras, nossas obras, diz a Bíblia, para Deus são tapos de imundícia. Essa santidade vem daquele que nos chamou, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra que somente a palavra de Deus. Jesus vai orar assim, João capítulo 17, versículo 17. Pai, está orando pela igreja, pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que vai santificar o homem, o que vai nos santificar é Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. É Ele que vai fazer esta obra em nós. É Ele que vai. Ah, então, mas se eu estou fazendo obras então de oração, se eu estou jejuando, se eu estou me guardando do pecado, não é porque você quer ou porque você é bom, mas é porque Deus colocou isso no seu coração. É porque Deus te deu força, te abriu os olhos, te mostrou o caminho pelo qual você deve seguir. Te deu força. Nós vamos orar no monte lá, não é porque somos bons, é porque Deus nos dá força e graça. Senão, talvez nem crentes nós seríamos mais. Estaríamos desviados já. Então é a obra de Deus a santidade. Santidade não pode gerar orgulho em nós. Porque se gerar, nós vamos se tornar igual aos fariseus. Os fariseus, eles eram exemplos. Se você olhar a conduta deles, realmente era exemplar. Eram homens que davam dízimo até da hortelã que eles tinham plantado na horta da sua casa. Eram homens que percorriam o mar para converter uma alma para a seita deles. Eram homens que faziam orações todos os dias, jejuavam 2 vezes por semana. E poderia falar muito mais do que eles faziam aqui. Mas eles não tinham a santidade que Cristo queria. Porque a santidade deles era religiosa somente. Então, essa santidade que vem de Deus, ela produz humildade. Abraão era santo? Era ou não? Você vê orgulho em Abraão? Paulo era santo? Você vai ver Paulo escrever o seu principal dos pecadores. Por quê? Porque uma frase, Charles Spurgeon disse, ele disse muito feliz. Ele diz, quanto mais o homem vai se tornando santo, vai se aproximando de Deus, mais ele enxerga os pecados que existem dentro dele. Então, se você enxerga pecados na sua vida, erros e falhas, parabéns. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Agora, se você acha que já chegou onde você queria, que já é perfeito, cuidado. Esse pode te levar ao orgulho e a uma falsa religiosidade. Quantos cristãos hoje são orgulhosos? Quantos pastores, quantos líderes orgulhosos, cristãos, arrogantes, sem nenhuma humildade, nem mansidão. Por quê? Porque não aprenderam que a santidade vem de Deus e não do homem. Acham que eles são bons porque eles fazem, então, por isso eles são santos. Mas não entenderam nada, que tudo é da graça de Deus. A salvação, a santidade, a fé, as curas, os milagres, as almas salvas, tudo é uma obra de Deus na nossa vida. É uma graça, é um favor imerecido de Deus pelo homem. Segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus nos salvou, não porque nós quisemos, não porque nós escolhemos, mas Ele nos salvou antes dos tempos eternos. Ele nos escolheu e nos deu a graça, o favor imerecido em Cristo Jesus. Ou seja, quando Cristo estava morrendo na cruz,
Tem muita gente que acusa, né? Acusa os fariseus. Jesus foi para a cruz por causa dos fariseus. Jesus foi para a cruz porque Judas o traiu por causa de dinheiro. Jesus foi para a cruz porque o povo queria Barrabás e não Jesus. Jesus foi para a cruz porque Pilatos não teve pulso, mesmo sabendo que ele era um homem justo, não tomou a atitude correta. Mas Jesus não foi para a cruz por causa de Pilatos, nem de Judas, nem dos judeus da época, nem dos fariseus. Jesus foi para a cruz por você, amém, por mim, amém, por nós e por eles também, por todos. A culpa de Jesus ter morrido na cruz não é só de Judas, é nossa também. Porque ele não estava lá carregando o pecado de Judas, ele estava carregando e sendo moído pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então não existe como culpar eles. A culpa é de todo ser humano, do pecado, né, que o homem cometeu. Por isso ele foi para a cruz, para nos dar salvação. Versículo 10. Que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual, olha só quanta coisa maravilhosa Cristo fez, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vou ler outra tradução. É manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que maravilha, hein? A boca fala que está cheio, o coração. O coração de Paulo estava cheio do quê aqui? Do Evangelho. Falava do Evangelho, respirava do Evangelho. Estava preso ali, mas estava falando do grande amor de Deus, da grande operação da graça de Deus, da manifestação de Cristo Jesus. Então, olha o que Cristo fez por nós, irmãos. Ele aboliu a morte. Não é uma morte terrena, é a morte eterna. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Qual que é pior, irmão, vai? A primeira ou a segunda morte? Segunda morte. A Bíblia diz que vai ter a segunda morte. Ou seja, o ser humano não vai morrer só uma vez, não. Vai ter um monte que vai morrer a segunda vez. E a segunda morte é eterna. Então Cristo nos livrou da morte, da condenação, do juízo final, de sermos lançados eternamente no lago de fogo e enxofre, na morte, na condenação. Ele aboliu a morte pela sua morte na cruz. Ele nos deu vida, vida. Ele trouxe luz à vida, ou seja, ele trouxe vida para nós, vida eterna, vida com abundância, vida plena, vida em plenitude, vida em novidade de vida, ou seja, vida nova, uma vida com Deus, uma vida liberta do pecado, do mundo, do orgulho, para a glória de Deus. Por isso que ele disse lá em João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É nele que está a vida. O que ele disse para os discípulos em João 14, 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Essa é a vida verdadeira. É Jesus. O resto é vaidade. Tem um carro aí, ó, mas é vaidade esse carro. Tem a casa lá, mas é vaidade. Eu tenho a minha família, amém, mas é vaidade. Está na Bíblia. Tudo que tem nessa terra vai ser vaidade. Vai ser passageiro no céu. Eu não vou ter esposa mais no céu. Nem filho, nem pai. Vai ser tudo irmão. Então, a única coisa que vai importar é a vida de Cristo em nós. No fim das contas vai ser isso. É o que nós fizemos pelo Evangelho. Fizemos por Deus nessa terra. É isso que vai contar naquele dia. Que vai ser pesado. Né? Ele é a vida verdadeira. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, se tivermos Cristo, temos vida e alegria. Agora, se não tivermos Cristo, ainda que tenhamos tudo, não temos nada, somos miseráveis, pobres, desgraçados, cegos e nus. O exemplo disso é a igreja lá do Laodiceia. Rica, forte,
ela dizia, né? Não preciso de nada. Jesus vai dizer, vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e mudos. Por quê? Porque não tinha o principal, que é Cristo. Tinham tudo, mas não tinham Cristo. Então, não tinham nada. Resumindo, não tinham nada. Agora você lá em Abacuque, 3º capítulo, ele vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto das oliveiras minta, não haja ovelha no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me fará saltar como as cordas pelas montanhas. Então, Abacuque está dizendo, eu vou dar a definição básica para você do que ele estava dizendo, ainda que tudo esteja errado, tudo ao meu redor, tudo que eu tenho feito, plantado, está dando errado, todavia eu me alegro na salvação que o meu Deus me deu. Os discípulos entenderam isso, né? Eles chegaram para Jesus, Jesus, estamos alegres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, levantamos paralíticos. Jesus olha para eles, não elogia não. Sabe o que ele vai dizer? Eu vi Satanás caindo como raio do céu. Então não se alegrem, porque os espíritos sujeitam vocês. Tem meu nome. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado, está escrito no céu. Então essa é a nossa alegria. É a salvação. É a vida eterna. Senão não teria o porquê de ter igreja, o porquê de ter evangelho, se não fosse essa, as boas novas do evangelho. A vida eterna, a incorrupção. A outra tradução diz a imortalidade. Parou para pensar no peso da palavra imortal? O que é imortal? Que não morre nunca. É imortal. Imortal. O que é incorruptível? Que não se corrompe. Que não vai envelhecer, não vai sentir dor, não vai estragar. Isso aqui é corruptível. Vai, está ficando velho, a Bíblia é minha. Está ficando velho, as coisas estão amassando. E passando décadas e anos, não vai existir mais, vai virar pó. Mas a palavra incorruptível e imortalidade são palavras que nos dizem o estado do cristão no céu, do crente. Né? Ele será imortal, ele será incorruptível. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá necessidade, não haverá nada que fará o cristão morrer. Ele estará imortal, incorruptível e na vida com abundância eterna no céu, junto com Deus, junto com Jesus. Pelo Evangelho, é o final desse texto aqui, desse versículo. Né? Vida e incorrupção pelo Evangelho. Evangelho, então, você pergunta, por que Paulo estava preso e não desanimou? A resposta está aí, olha a esperança dele. Se ele esperasse em Cristo para essa vida, talvez ele teria desanimado, né? Chutado o pau da barraca, como diz o ditado do mundo aí. Tinha negado Jesus, eu vou negar Jesus mesmo, já estou no final da vida, eu vou sair dessa cadeia, eu vou ver minha vida, hein? Não. Por isso que a esperança nossa vai fazer com que nós tenhamos uma força descomunal, uma força infinita, né? Não porque vai estar dentro de nós, mas porque vai estar no Deus que nos deu essa esperança. Então, uma esperança eterna, né? Versículo de número 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, olha aí, quantos dons Paulo recebeu, né? Se tivesse só um pouquinho que ele tinha, já está bom já. Né? Dom de pregador, dom e o chamado, o ministério de apóstolo e de mestre, doutor dos gentios. Por quê? Porque tudo isso são ministérios. Ministério apostólico, hoje podemos dizer aos missionários, aqueles que andam por todas essas terras, fundando igrejas e pregando o Evangelho, como Paulo fazia. Pregadores são aqueles que pregam o Evangelho a toda criatura. Mestre, tem pregador que não é mestre, tem missionário que não é mestre, são aqueles que
tem uma sabedoria de Deus profunda da Bíblia, o entendimento acima da média, para ensinar as Escrituras às pessoas. Era o que Paulo tinha. Pedro não tinha. Eu vou provar para vocês que Pedro não tinha. Lá em 2 Pedro, olha o que Pedro vai dizer. Só para nós irmos para o próximo versículo já. 2 Pedro, 3º capítulo, versículo 15. Eu vou ler rapidamente aqui. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então quem está dando esse testemunho de Paulo é um dos principais apóstolos da igreja primitiva. Escolhido por Cristo, que andou com Cristo, que é testemunha ocular do Cristo que é teve. Então ele está dizendo, olha, tanto que a sabedoria de Paulo é diferenciada, que 1/3 do Novo Testamento foi Deus que inspirou ele para escrever. Então, ele vai dizer, olha, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também Paulo escreveu nas suas cartas, segundo a sabedoria que Deus deu para ele, nos quais tem pontos difíceis de entender. A Bíblia tem pontos que é fácil de entender, mas ela mesmo diz que tem pontos que são difíceis de entender. E que pessoas inconstantes, pessoas indoutas, que não estudam a Escritura, que não meditam, né, que não oram, que não jejuam, que não clamam por Deus para ter sabedoria, que não buscam aprender com quem sabe mais, vai acabar distorcendo, como também as outras Escrituras, para a própria perdição. Então, dá para saber a envergadura de Paulo. O próprio Pedro está dizendo que sentado para aprender com ele. Então, Paulo era pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Né? E sem contar o resto. Né? Mas era um homem profundamente humilde. Muito mais do que nós aqui. Muito mais. Versículo 12. Olha a esperança de Paulo aqui, o que eu acabei de dizer. 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esperança, certeza, fé, são isso que nós encontramos no final da trajetória do ministério do grande apóstolo Paulo, do servo de Deus, o apóstolo Paulo. Eu estou padecendo, eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho por causa disso. Muitos se envergonhavam dele, mas ele não se envergonhava. Por que não se envergonhava? Porque os olhos dele estavam em alguma coisa, estavam em quem? Por isso que a Bíblia manda olhar para Cristo, né? O autor e consumador da fé. Então, nós devemos estar com nossos olhos fitados, fixados em Jesus, em Deus. Não na nossa vida, não nos nossos problemas, não nas adversidades. Por quê? Porque se for assim, vamos enfraquecer na fé, enfraquecer na esperança. Porque é inevitável que as lutas, os problemas, as perseguições, as calúnias, as invejas, as necessidades, as aflições sobrevenham na nossa vida. É inevitável, Jesus falou que isso é inevitável que venha. Então nossos olhos devem estar em Cristo, devem estar no Senhor, naquele que nós temos crido, que estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Depósito. Depósito fala de um lugar onde guarda-se coisas. Né? É um depósito. Então, nosso Deus, diz a Bíblia, também tem o depósito, onde Ele deposita o que nós fazemos para Ele. Então, Paulo está dizendo, o que eu fiz para Deus, eu sei que está guardado no meu depósito. Naquele dia Ele vai me recompensar.
Jesus disse, não foi eu que disse, foi Jesus. Se você der um copo de água para um pastor, vai ter um galardão de pastor. Para um profeta, vai ter um galardão de profeta. Então essa é a nossa esperança. Não estamos pregando o Evangelho esperando receber elogio ou dinheiro de alguém. Não estamos ajudando o irmão, ou o irmão nos ajudando, ou indo no monte, esperando que os crentes vão dizer, olha como aqueles homens são santos, aqueles homens vão orar. Não estamos fazendo isso esperando receber nada em troca do homem. Estamos aqui para a glória de Deus. Sabemos que Ele vai recompensar a vida de cada um, mediante a sua obra, mediante a sua fé, mediante o seu depósito, o seu tesouro. Tem tesouro no céu, vocês não vão saber disso. Dificilmente os pregadores vão falar disso hoje em dia. Numa era de materialismo que nós estamos vivendo, nessa crise infernal que está no Brasil, né? Onde as pessoas se tornam cada vez mais mundanas, né? Materialistas, mas o nosso tesouro deve ser juntado no céu, Jesus, e não na terra. Porque na terra fica na terra, o que é no céu é eterno. Então, esses tesouros celestiais, quanto será que Paulo tem de tesouro no céu, hein? Quanto ele fez para Deus? Então, Deus ele é justo. Aleluia. A recompensa dele será maior do que a nossa. Né? Então, devemos fazer a vontade de Deus. Versículo de número 13. Conserva o modelo das suas palavras, que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Verso 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. A outra tradução. Mantém o padrão das suas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Conserva o modelo das suas palavras que de mim tens ouvido. Conserva a palavra, Timóteo, que você ouviu de mim pregando, que você está lendo aqui agora, eu escrevendo para você, Timóteo. Conserva este modelo, conserva estas palavras, conserva elas na fé e no amor, na caridade que está em Cristo Jesus. Porque você fazendo isso, você vai ter dentro de você um bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Porque o Espírito Santo, Jesus ele disse o seguinte, que ele vai nos guiar em toda a verdade, não é? O Espírito Santo vai nos lembrar de tudo que Jesus ensinou, não é? Que diz a Escritura. Agora, como que o Espírito Santo vai agir na nossa vida se o nosso coração não tem depósito de palavra de Deus? Não tem palavra de Deus. Tem tudo menos palavra de Deus. Então fica difícil Deus agir. Por isso que Davi diz lá no Salmo 119, escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. Então quando o coração do crente é carregado, é cheio da palavra de Deus, das Escrituras, textos memorizados, passagens, histórias bíblicas, pregações ouvidas pelo pastor, que o pastor pregou, que o irmão pregou, a irmã, e você guardou aquilo no coração, absorveu, tudo aquilo são meios de o Espírito Santo operar na sua vida. Vai chegar um dia que você vai estar no deserto, ou vai estar orando como Cristo, lá no deserto, e aquela palavra vai te ajudar. Vai ser uma espada na tua mão. Paulo fala o quê? A palavra de Deus é a espada do Espírito. Agora imagine você indo para a guerra, tem a espada, mas não sabe usar. Então a maioria dos crentes está assim hoje. Eles têm a espada na mão, têm a Bíblia na mão, mas não sabem manusear. E a Bíblia manda a gente saber manusear bem a palavra da verdade. Tendo depósito. Então como que eu vou saber manusear a Bíblia? Quando o diabo aparecer diante de mim para me tentar, ou para lançar acusações ou tentações e seduções. Só vou conseguir vencê-lo mediante a palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. Jesus venceu o diabo com a palavra, né? A palavra estava no coração. Então quando veio a necessidade, aquele depósito que tinha muito, saiu as palavras de Deus. Então enche a sua vida de depósito hoje, da palavra de Deus.
Deposita aí. Quanto mais você depositar, melhor será. Porque essas são as armas que o Espírito Santo vai usar na tua vida para te mudar, para te transformar, para te abençoar e para te livrar de todo o mal. É a palavra de Deus. É a espada do Espírito Santo. É a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus. O Espírito Santo não age porque tem dó de nós. Não age porque nós somos bonzinhos. O Espírito Santo age em nós mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos guiar o quê? Na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos lembrar do que Jesus nos ensinou. E onde está escrito que Jesus ensinou? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, para Deus agir na nossa vida, não tem outra forma. Não tem mágica. Tem que encher esse coraçãozinho aí de depósito de Deus, de palavra de Deus. Tem que encher essa mente de coisa boa, né? Da palavra de Deus, principalmente. Versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Paulo então foi abandonado. Todos que estavam com ele se apartaram dele. Quando ele tinha lenços, aventais, para curar, para expulsar demônios, a multidão ovacionava. Era muita gente perto dele. Como Cristo, a mesma coisa. Multiplicava pães e peixes, a multidão até queria fazer no reino, a força. Mas quando chegou o momento difícil de Cristo, o momento difícil de Paulo, cadê a multidão? Cadê? Cadê quase todos da Ásia que ouviram o evangelho pela boca do Paulo? Então é nesse momento, irmãos. E Deus faz isso mesmo, sabe por quê? Para mostrar para nós que nossa confiança não deve estar no homem, deve estar nele. E para nós se aproximarmos mais dele, para nós dependermos unicamente e exclusivamente dele. Então todos abandonaram Paulo. Todos se apartaram de Paulo. Imagina a tristeza, né? Que vem, né? Se Paulo tirasse os olhos de Jesus, ele estava em depressão. Tanta gente que ele ajudou, tanta gente que agora, no momento que ele mais precisou, cadê? Não tinha um para esperar, não. Por isso que eu digo, irmãos, devemos enchermos da palavra de Deus, porque vai chegar um momento em nossa vida que acontecerá isso. É inevitável. A gente pode querer retardar, mas isso é inevitável. Eu, se meus olhos estivessem no homem, eu estaria desviado hoje. Pode ter certeza do que eu estou falando. O pastor, conhece a história do pastor e os irmãos, estaria desviado hoje, não estaria? Porque o homem não é. O homem é falho, o homem é perfeito, o homem é carne, né? Mas Deus é imortal, Deus é santo, Deus é poderoso. Então nossos olhos dele estão nele. Verso 16. Verso 16 e 17 e 18 para encerrar hoje o primeiro capítulo dessa epístola, né? Diz assim: o Senhor conceda misericórdia à causa de Onesíforo. Nome bonito, hein? Para dar para o filho é bom, hein? Quem pensa em ter filho, ó. Olha que nome bonito para dar para o filho aqui. Onesíforo. Porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então sempre tem o bom samaritano. Sempre tem o sirineu, né? Se o teu povo não quer te ajudar, Deus levanta o sirineu. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Né? Enquanto a sua cruz se tornou vergonha, se tornou escândalo até para os seus apóstolos, né? O sirineu foi lá e carregou. Mesmo que obrigado, mas foi lá e ajudou. Né? Então, esse é o Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo está dizendo que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Conceda, porque muitas vezes ele me ajudou e não se envergonhou de estar preso, não teve vergonha, não fugiu. Antes, ele veio da sua terra até Roma e me procurou até me achar e me ajudou e cuidou de mim.
Porque levou comida para ele, levou roupa, agasalhos. Não fala declaradamente que foi, mas ele ajudou Paulo. Então nós temos que ter essa certeza, irmão. Deus vai nos ajudar. Vai usar, nem se for uma jumenta para falar com você. Nem se for um corvo para chegar lá na sua casa e abrir o bico e a carne cair lá dentro. Essa é a fé. Se nós não tivermos essa fé, o que vai ser de nós então? Vamos sucumbir no desânimo, na depressão, na tristeza, no desespero, na blasfêmia, na murmuração? Não. Temos que ter essa certeza. Se a multidão abandona, sempre vai ter um ou dois ou alguém para estender a mão e ajudar. Então ele veio de novo. O último versículo 18, que o Senhor conceda misericórdia para ele naquele dia. Pode dizer, só para os irmãos aprenderem, dia aí está em maiúsculo, não tá? Quando fala esse dia, ele está falando do dia do julgamento. O dia do juízo. Pode ver que está em maiúsculo o dia, não é um dia qualquer. É um dia com letra maiúscula. É um dia especial. O profeta Sofonias diz o seguinte: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de choro, pranto e ranger de dentes, e não de alegria. Porque será um dia, irmãos, que muita gente vai chegar diante de Deus, muitos crentes, muitos pastores, muitos pregadores como eu, que Deus tenha misericórdia que eu não seja um deles, e vai dizer assim para Deus: Deus, eu profetizei em teu nome, eu preguei, eu curei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu curei paralíticos, eu dei vista ao céu, eu expulsei demônios, eu estive presente nos cultos. Sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E vai ser lançado no lago de fogo e enxofre pelos anjos. Então, que nesse dia o Senhor conceda misericórdia diante do Senhor a Onesíforo e a sua família, a sua casa. Ele me ajudou não somente aqui em Roma, mas quando estava lá em Éfeso também, ele me ajudou em você, Timóteo, porque Timóteo andou com Paulo, né? Aqui eles estavam separados, mas literalmente Timóteo acompanhou Paulo a vida inteira na sua viagem missionária. Então, Timóteo bem conhecia o quanto este irmão ajudou Paulo nas suas dificuldades, né, que ele teve ministeriais. Então isso é importante, irmãos. Um dia vamos estar diante de Deus, né? E aquele que ama conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, nesse dia, o profeta Sofonias já profetizou, vai ser um dia de trevas e não de luz. Vai ser um dia de surpresas. Aquele que você achava que nunca ia estar dentro do céu, vai estar lá dentro. E aquele que você jurava de 2 pés juntos, vai estar no céu. Não vai estar. Então, temos que buscar Deus. Temos que ler a Escritura, conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus e praticar a vontade dele. Porque, se não praticarmos, vamos ouvir aquela frase: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, devemos praticar o bem, praticar a santidade, praticar o amor, praticar a fé, praticar o que Deus, o que Cristo e o Espírito nos ensinou na palavra. Amém? Vamos colocar.